Boa noite, então, aí, meus amigos. Vamos dar continuidade aqui à bioquímica. Semana passada vimos as funções hepáticas e como é importante o fígado, né? Como se determina, dentro do ponto de vista clínico, o funcionamento do fígado, essencial para a manutenção da saúde. E hoje nós vamos para outro conjunto que são os rins, também desempenham um importante papel na saúde, certo? E aí vamos verificar como é feita a avaliação da função renal. São check-ups bem importantes que você pode sugerir para os seus pacientes, tá? Ou, se for trabalhar nas análises clínicas, você executará esses testes. Então hoje a gente vai poder ver, vamos entrar nessa parte da função renal. Vamos verificar um pouco da fisiologia renal, para a gente ter um entendimento maior a respeito desse órgão. Como é que são feitas as avaliações laboratoriais da função renal? Existem várias formas de se fazer essa avaliação, só que nem todas são utilizadas, né? Existem formas mais baratas, mais acessíveis e que podem ser executadas no dia a dia de um laboratório de análises clínicas, né? Mas eu vou passar para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Todas as alternativas que nós temos para avaliar a função renal e também da função glomerular. A gente sabe que o glomérulo é a unidade funcional dos rins. Nós temos milhares, dezenas de milhares de glomérulos que fazem a filtração total do nosso sangue, né? E também como é avaliada essa função tubular, porque o glomérulo tem túbulos por onde passam o filtrado e os componentes do sangue podem ser reabsorvidos, né? Então nós filtramos, na verdade, cerca de 120 ml por hora. Se não me engano, esse é o volume aproximado de filtrado que nós produzimos por hora, né? Só que os rins possuem um efeito concentrador. Essa é a grande vantagem de rins funcionando perfeitamente. Porque já pensou se você eliminasse por hora um volume próximo a esse de 120 ml? Você precisaria morar na água, num lago ou num rio, para poder beber mais água o tempo todo, né? Então os rins possuem essa capacidade de concentrar o sangue. Os rins são órgãos pares, cada um com o formato de um grão de feijão, medem cerca de 11 centímetros de comprimento, 6 de largura e 11 de espessura. O rim direito é levemente inferior ao rim esquerdo. Possui uma cápsula de tecido conjuntivo denso, uma zona mais periférica e de aspecto claro, que nós chamamos de zona cortical, onde se localizam basicamente os glomérulos e tubos contorcidos proximais e distais. Uma zona mais interna, de aspecto escuro, que é a zona medular, constituída principalmente de alças de Henle e os dutos coletores. O rim é o principal órgão envolvido na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico do organismo. Então vejam como o rim é importante. Nós já conversamos sobre a acidose metabólica e como ela é tão prejudicial à saúde, incompatível com a vida. E os rins fazem essa manutenção do pH do organismo, desse equilíbrio hidroeletrolítico, o tempo todo, sem que você precise comandá-los, não é verdade? Então, são órgãos que devem chamar a nossa atenção quanto ao seu correto funcionamento. Alguns termos da aula de hoje: elementos figurados do sangue são
as células do sangue, hemácias, linfócitos, plaquetas. O que significa rabdomiólise? Oi. Você não está passando os slides, não, né? Nossa, desculpa, esqueci de compartilhar a tela com vocês de novo. Não, eu tô acompanhando pelo que o senhor apresentou aqui, mas aí eu vi que não está. Eu estava Entendi. acompanhando pela voz só, e aí que eu vi que também não estava mostrando lá na tela. Obrigadão, valeu por... Rabdomiólise, meus amigos. Degradação do tecido muscular, liberando mioglobina no sangue. Então ocorre quando o tecido muscular sofre algum prejuízo. E inclusive tem um medicamento que é sempre prescrito para uso cronológico que pode causar esse problema. Vocês conhecem muito bem porque esse medicamento está na prateleira de muitas pessoas, é a simvastatina e as demais estatinas. Só abrindo um parênteses aqui, a simvastatina e as demais estatinas inibem a síntese do colesterol pelas nossas células, né? Então, nossas células nucleadas têm a capacidade de sintetizar colesterol. E a simvastatina vai lá e inibe essa síntese endógena de colesterol. Dessa forma, o organismo passa a ter que buscar esse colesterol em outros locais, né? Tem que buscar esse colesterol no corpo como um todo. E isso reduz, então, o colesterol que está no sangue. Porque como a célula, inclusive, não consegue sintetizar esse colesterol, ela vai precisar utilizar o colesterol que está circulando na corrente sanguínea, LDL, né? Só que essa inibição da síntese interna de colesterol também faz com que outras rotas metabólicas internas da célula sejam prejudicadas. E isso atrapalha o metabolismo das mitocôndrias. Sem as mitocôndrias, a célula não consegue sobreviver, sobretudo as células musculares. Então já está descrita uma possibilidade de rabdomiólise nos pacientes que utilizam estatina a longo prazo. O seu áudio está aberto aí, Rogério. Desculpa, Então, existe essa possibilidade de que pacientes a longo prazo possam desenvolver a rabdomiólise. Os pacientes que fazem uso da estatina de forma cronológica, tá? Só um parênteses para que você não se esqueça mais da rabdomiólise. Pielonefrites, doença inflamatória infecciosa causadas por bactérias que atingem o rim e os ureteres. Nosso corpo inteiro está infestado de bactérias. É impossível que exista um corpo estéril, tá? E o nosso sistema imune a todo momento combate essa microbiota interna. Não é diferente nos rins e nos ureteres, tá? Existem bactérias ali também. A maior quantidade de micro-organismos que nós temos está, claro, no intestino. O intestino tem mais células microbianas do que o total de células do nosso corpo, para que você tenha uma ideia. Então é por isso que os antibióticos são utilizados como profilaxia em várias doenças, né? Como a gente vê aí no caso do Covid também. Então, por que, quando o paciente pergunta por que eu vou ter que tomar azitromicina se o problema é um vírus? Porque quando você controla a microbiota interna, você disponibiliza aquelas células do sistema imune que já estão circulando, já se multiplicaram, né? Já foi gasta energia para que fossem feitas. Você possibilita que essas células trabalhem, né? Não com o controle da microbiota, mas sim no combate aos vírus. Então é uma forma de profilaxia. E as doenças virais podem desencadear o surgimento de doenças bacterianas, justamente por essas bactérias aproveitarem essa oportunidade, né, em que o sistema imune está preocupado com uma infecção viral, e aí
as bactérias se multiplicam mais do que o normal, causando essas infecções oportunistas, tá? E o que é o diabetes mellitus insípidos? É uma hiperglicemia, assim como no diabetes mellitus, tá? Só que ela ocorre por deficiência do hormônio antidiurético, o ADH, ou pela insensibilidade dos rins a este hormônio. E é caracterizado pela poliúria. Poliúria é o aumento do volume de urina, certo? Então, se o paciente urina demais, aquele volume total de sangue presente no corpo dele diminui. Tudo que está dissolvido no sangue se concentra, inclusive os açúcares, causando uma hiperglicemia. Então é por isso que é chamado de diabetes mellitus. E recebe também esse outro nome de insípidos, tá? O hormônio ADH é o hormônio antidiurético. Ele comanda, entre outros fatores, a reabsorção de água da urina. É por isso também que quando as pessoas fazem uso de álcool, existe um estímulo ao ato de urinar, né? Por quê? Porque o álcool impede a liberação do ADH lá na neurohipófise. Então, essa inibição da hipófise, que causa uma menor liberação de ADH provocada pelo álcool, é que faz com que, quando o indivíduo está tomando uma cerveja, ele comece a urinar bastante. Cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, tá? Então, essas são alguns termos aí que serão utilizados na aula de hoje. Além de manter os processos de filtração, absorção ativa e absorção passiva dos componentes do sangue, os rins exercem também um papel endócrino. Os rins também são responsáveis pela produção de vitamina D3 ativa a partir do hidroxicolecalciferol. Vejam que interessante. Os néfrons são as unidades funcionais dos rins. Cada rim contém aproximadamente 1,2 milhão de néfrons. A capacidade dos rins de depurarem seletivamente o sangue e, ao mesmo tempo, manter a água essencial e o balanço eletrolítico é controlado pelos néfrons. Então, os néfrons são nanomáquinas que controlam esses processos. Existem, por exemplo, receptores de pressão nos néfrons que percebem que, se o sangue está chegando no néfron com uma pressão menor do que deveria, aciona-se o mecanismo desencadeado pelo rim, que é chamado de renina, angiotensina, aldosterona, para que a pressão arterial aumente. Os rins é que comandam essa pressão arterial. Eles sempre querem que a pressão esteja alta, porque uma pressão baixa é incompatível com a vida. Eu consigo guardar com mais eficiência essas informações quando penso no ser humano na Idade da Pedra, tá? Então imagine que nós estejamos lá naquela época e tenhamos que caçar. Se você se depara com um predador, você tem que correr ou lutar, certo? Então é preciso que a sua pressão aumente. E aí existe um mecanismo que aumenta essa pressão arterial. A liberação de adrenalina também influencia no aumento da pressão arterial e na liberação de renina, que é que converte o angiotensinogênio e angiotensina 1. A enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2 converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2, por sua vez, reduz o calibre dos vasos do nosso corpo e vai lá na suprarrenal, na adrenal, e comanda a liberação de aldosterona. A aldosterona vai nos dutos coletores lá do néfron e aumenta a reabsorção de sal. Menos sal é eliminado na urina. Onde o sal vai, a água vai atrás, menos água é eliminada na urina, o volume interno de sangue continua constante, a pressão arterial aumenta. É inclusive esse o fato
que norteou o desenvolvimento dos medicamentos captopril e losartana, né? Captopril inibe a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2. E a losartana é um antagonista da angiotensina 2. Com certeza vocês se lembram disso na farmacologia, né? Então, vejam que papel interessante o dos rins, né? Também regulam a pressão arterial. Como é que é, então, a fisiologia dos rins? Os néfrons controlam o fluxo sanguíneo, a taxa de filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Por que os rins precisam reabsorver alguns componentes? Porque se não fosse assim, se nós filtrássemos tudo, nós precisaríamos nos alimentar muito mais, gastar mais energia buscando por alimentos, caçando, etc. Então, como o rim poupa diversos sais, diversos eletrólitos, o organismo é capaz de se manter sem essa necessidade brusca, né, de alimentar-se desses componentes. Cada rim recebe uma artéria renal que vai se dividindo até que arteríolas irriguem cada uma um glomérulo. Então o rim, de fato, filtra todo o seu sangue, né? Aqueles milhares de néfrons recebem, cada um deles, um pouquinho do seu sangue, porque essa artéria renal vai se dividindo em pequenas arteríolas, até que cada glomérulo pertencente a cada néfron receba um pouquinho de sangue. Capilares adjacentes aos néfrons, que são nós chamamos de peritubulares, reabsorvem imediatamente as substâncias essenciais filtradas. Então, como é que isso funciona, né? Se nós temos aqui o néfron, por exemplo, né? O néfron tem o glomérulo. Então, aquela artéria renal vem se dividindo, né? Diminui de calibre, divide-se em várias outras arteríolas, e uma delas chega aqui, embola dentro do néfron e sai. Então, em volta do néfron existem também outros capilares, né? E esses capilares é que vão reabsorver o que foi filtrado na cápsula de Bowman. Então, quando o conteúdo do sangue é filtrado, entra no néfron. Entrou aqui. E ao passo que ele caminha, entre aspas, no interior do néfron, ele pode ser reabsorvido e aí volta para o sangue novamente, tá? É assim que nós conseguimos poupar diversos eletrólitos, proteínas, açúcar, etc. O suprimento sanguíneo nos dois rins está na ordem de 25% do débito cardíaco do indivíduo em repouso. Os dois rins formam por minuto cerca de 125 ml de ultrafiltrado. Então não é por hora, como eu tinha dito anteriormente, é por minuto. Já pensou se você urinasse 125 ml de ultrafiltrado por minuto? Em 1 hora você estaria completamente desidratado. Dos quais 124 ml são reabsorvidos e 1 ml será eliminado como urina. Então, a cada 24 horas, são formados cerca de 1.500 a 2.000 ml de urina, ok? A secreção dos íons hidrogênio regula o equilíbrio ácido-base corporal. Então, como é que o rim consegue regular o pH do sangue? Ele elimina íons hidrogênio. Para que ocorra a manutenção do pH sanguíneo em torno de 7,4, é preciso tamponar e eliminar o excesso de ácido formado pelo metabolismo orgânico e pelo processo digestório. Então, o principal tampão do sangue, com certeza vocês já conhecem, é o bicarbonato. A eliminação de íons hidrogênio faz com que haja reabsorção de bicarbonato para o sangue. Então nós temos que preservar esse bicarbonato, porque caso ele seja totalmente eliminado, ele trará sérios problemas para a saúde. É por isso que problemas nos rins são tão preocupantes. Ele controla uma função primordial que é
a manutenção do pH plasmático, sem a qual nossas proteínas plasmáticas irão se desestabilizar, né? A própria solubilidade dos componentes plasmáticos, a osmolaridade do sangue, o equilíbrio entre as células do sangue e o sangue, né, os elementos figurados do sangue. Então, é imprescindível que o rim funcione corretamente. No túbulo proximal, ocorre a reabsorção do bicarbonato filtrado pelo glomérulo e no tubo distal ocorre a formação do novo bicarbonato. Então, dentro do néfron, da estrutura do néfron, existe o túbulo proximal e um túbulo distal. Esses dois túbulos regulam essa reabsorção do bicarbonato. Tá? No túbulo proximal, o bicarbonato filtrado é reabsorvido e no túbulo distal ocorre a formação de um novo bicarbonato a partir de alguns elementos que também foram filtrados pelo néfron. Como que ocorre a avaliação laboratorial da função renal? Divide-se essa verificação na avaliação das funções glomerular e tubular. Então, de uma forma, nós avaliamos o glomérulo, que é onde aquela pequena arteríola, que nós chamamos de arteríola aferente, se embola e dentro da cápsula de Bowman, né, que é uma parte do néfron. E, por outro lado, também avaliamos a função aqui dos túbulos do glomérulo, né, túbulos que têm uma permeabilidade seletiva que coordenam quem será reabsorvido e quem será enviado para a urina. Vamos ver primeiro a avaliação da função glomerular. A estimativa da taxa de filtração glomerular, TFG, é usada clinicamente para avaliar o grau de insuficiência renal e acompanhar a evolução de quaisquer doenças renais. A taxa de filtração glomerular não informa sobre a causa da doença renal. Ela só informa que há algum prejuízo dos rins. Agora, qual a causa? Isso deve ser averiguado em outras tentativas, com outros exames, não é verdade? A etiologia deve ser determinada após a sedimentação de proteínas presentes na urina, estudos radiológicos ou até mesmo pela biópsia renal. Então, como que você consegue definir a causa de uma diminuição da taxa de filtração glomerular? Preciso ver quais proteínas estão na urina. Existem hemácias na urina? Existem imunocomplexos na urina? Existe algum tipo de tumor nos rins? O que está impedindo que o rim funcione? É um problema genético? Então, são necessários esses outros estudos para que seja descoberta de fato a etiologia, a causa da doença, né? Proteínas presentes na urina, estudos radiológicos ou até mesmo a biópsia dos rins. Nessa avaliação, determina-se se o glomérulo consegue filtrar quantidades suficientes de plasma e sua efetividade em não filtrar proteínas e elementos figurados do sangue. Aqui está a principal função do glomérulo. Ele não pode deixar passar proteínas e elementos figurados do sangue. Imagine que você precisa se alimentar com ferro, né? Nós vimos lá nas aulas de hematologia. O ferro vai fazer parte da hemoglobina. Você sintetiza as hemácias lá naquele tronco que eu mostrei com todas aquelas células precursoras. Tem os precursores eritroides, e aí você sintetiza a hemácia, ela pega, produz hemoglobina, por meio do ferro da alimentação, vai carregar o oxigênio, e aí, na primeira vez que ela carrega alguma coisa, ela já é eliminada pelos rins, né? Na urina. Então, não pode ser feito esse tipo de procedimento com as hemácias que são tão caras. Então, isso indica algum problema, porque não deveria funcionar dessa forma, tá? E aquilo que é filtrado ainda pode ser reabsorvido nos túbulos do néfron. Só que o glomérulo não pode deixar passar proteínas e
elementos figurados do sangue, que são as células do sangue, né? Para avaliar a função glomerular, eu posso realizar alguns testes. E existem testes caros e testes mais acessíveis. E isso é que determina os testes que são utilizados no dia a dia, tá? Pode haver, por exemplo, a depuração de radioisótopos. Você injeta no paciente compostos que têm a emissão de radiação, tá? E aí verifica a eliminação desses compostos que emitem radiação na urina. Agentes de contraste, como esse iotalamato e o iohexol, mesma função dos radioisótopos, serão verificados posteriormente na urina. Insulina, sinistrina e creatinina, que são proteínas, né? A insulina é um oligopeptídeo, assim como as demais proteínas aí presentes, também podem ser medidas na urina, porque são eliminadas na urina. Equações baseadas em dados demográficos, peso e dados bioquímicos. Então, algumas proteínas são filtradas, não tem jeito, mas se tiver albumina passando e sendo excretada na urina, isso já é um problema, tá? Vamos aqui para os dois primeiros, que são os menos utilizados. Por que, professor, que não se utiliza aí a depuração de radioisótopos em todo paciente que precisa avaliar a função renal? Porque isso tem um alto custo e uma difícil execução. Geram resíduos tóxicos. Então não são rotineiros na prática farmacêutica. Tá? Bem difícil de se realizar esses testes. E a insulina? A depuração de substâncias que sejam livremente filtradas é uma ótima alternativa para estimar a taxa de filtração glomerular. Então, se a gente pudesse escolher algo que dá uma noção interessante sobre a filtração glomerular, seria algo que não é reabsorvido no túbulo, que não deveria, por exemplo, ser impedido de entrar no néfron. E com a insulina isso acontece. Ela passa livremente pelo glomérulo e chega até os túbulos e é eliminada na urina. A insulina é fisiologicamente inerte, livremente filtrada e não é secretada, reabsorvida, sintetizada ou metabolizada pelo rim. Então, a insulina é um caso interessante porque ela chegou no rim e é enviada e é mandada embora. Tá? E por possuir essas características, né, a depuração de insulina é considerado o padrão ouro para avaliação da taxa de filtração glomerular. Então a insulina é o melhor marcador para avaliar a taxa de filtração glomerular. Mas qual que é o problema? Por necessitar de uma infusão venosa de insulina, e por ela ser pouco solúvel em solução aquosa, acarretando aí uma dificuldade de administração, porque o sangue é aquoso. Eu não vou administrar, então, a insulina por via intravenosa. Isso trará alguns problemas. Tanto que todos os pacientes diabéticos, né, tipo 1 ou tipo 2, não controlados, eles aplicam insulina por onde? Por uma administração subcutânea, certo? Justamente porque a insulina é apolar. Existe a administração de insulina intravenosa? Existe, em raríssimos casos. Mas essas insulinas que nós trabalhamos normalmente sempre são administradas por via subcutânea. Tá? Então isso traz alguns problemas, né? Porque eu não consigo, então, injetar insulina na veia do paciente e já recolher a urina um pouquinho depois, para verificar se tudo foi filtrado corretamente, né? E avaliar essa taxa de filtração glomerular. A depuração de insulina também não é utilizada em procedimentos de rotina por nefrologistas devido a essas questões de solubilidade, né? E fora os efeitos da insulina também, que não são tão drásticos, mas o paciente pode ter alguns problemas. Se já for um paciente diabético, por exemplo, que já faz uso de insulina, ter uma administração dessa talvez não seja adequado.
é um risco de hipoglicemia, né? E a sinistrina? Uma possível alternativa à insulina é a sinistrina, porque ela é mais solúvel e de mais fácil administração venosa. Só que existem relatos de reações anafiláticas, e isso tem desencorajado o uso da sinistrina. Vocês conhecem as reações anafiláticas, os choques anafiláticos, não é verdade? Isso, ainda mais quando se trata de uma substância que é injetada endovenosa, que se difunde pelo corpo inteiro, o choque, com certeza, é crítico nesse paciente que tem alguma reação alérgica contra a sinistrina. E aí nós vamos para a mais famosa, com certeza vocês também já ouviram falar a respeito dela, a creatinina. A creatinina é um composto endógeno, produto da degradação da fosfocreatinina muscular, tem sido usada na estimativa da filtração glomerular na prática clínica. A creatinina possui uma concentração relativamente estável no sangue, refletindo indiretamente a taxa de filtração glomerular, ainda que sofra influência de diversos fatores. Então, não é o padrão ouro, a creatinina, sofre influência de outros fatores, só que ela é mais simples e segura de se fazer o doseamento. O que pode alterar a taxa de filtração glomerular da creatinina? Um aumento de secreção tubular, drogas que diminuem a secreção tubular, por exemplo, a cimetidina e o trimetoprim, rabdomiólise, que é aquele termo que nós utilizamos lá no início da aula, né? Se você, por exemplo, desenvolve uma atividade física também muito rigorosa, isso também aumenta a liberação de creatinina. O padrão de alimentação determina a quantidade de creatinina plasmática. A suplementação com creatinina, a excreção extrarrenal por meio do aumento de bactérias intestinais, aumento de atividade da creatininase bacteriana na doença renal crônica e aumento artificial por interferências no método do exame. Então é lógico que a creatinina tem seus pontos negativos, fatores que podem influenciar seu doseamento, mas ela é a mais utilizada no que diz respeito à taxa de filtração glomerular, a determinação dessa taxa de filtração glomerular. Tá? Por que a depuração de creatinina é o método mais utilizado para a avaliação da taxa de filtração glomerular? As características que devem ser apresentadas para a utilização de creatinina na avaliação da TFG são parcialmente atendidas. Então, ela não preenche todos os requisitos, mas preenche boa parte deles. A substância é totalmente excretada pelos rins, não é reabsorvida e possui secreção pouco significativa em indivíduos normais. Então, esse é o principal ponto positivo da creatinina. Ela é excretada pelos rins, então, para avaliar a taxa de filtração glomerular, eu preciso que a substância seja excretada pelos rins, preciso que a substância não seja reabsorvida e que essa secreção seja pouco significativa em indivíduos normais. Porque aí, se os indivíduos estão com algum problema renal, certamente isso acarretará mudanças na depuração da creatinina. Dessa forma, pode-se estabelecer uma relação inversamente proporcional da concentração sérica de creatinina e a taxa de filtração glomerular. Quanto mais creatinina está presente no sangue, menor é a taxa de filtração glomerular do paciente. Porque essa creatinina já deveria ter sido eliminada, já que ela é excretada pelos rins, já que ela não é reabsorvida. Se eu tenho muita creatinina no sangue, isso indica que a minha filtração não está adequada, certo? Fácil de entender nesse sentido, né? Essa correlação inversamente proporcional. Se é uma proteína que é excretada pelos rins e não é absorvida, por que ela acumulou no sangue?
tem algum problema, então, com a filtração. Tá? Ela é produzida pelo organismo dispensando a infusão venosa. Então, ela já existe internamente dentro do metabolismo. Então, não tem choques anafiláticos aqui, nesse caso, porque eu não preciso injetar, né, inserir nenhum componente exógeno no corpo do paciente. É muito facilmente analisada no plasma e na urina, tornando-se um método prático e rápido. Então, essa medição leva em consideração a taxa de creatinina no sangue e a taxa de creatinina que foi eliminada na urina, tá? Essa é a base dos métodos de avaliação da taxa de filtração glomerular, da função renal. Eu pego um componente que deveria ser filtrado. Esse componente tem uma concentração plasmática que é facilmente determinável, né, numa análise do teor, da concentração desse componente no sangue, e verifico a eliminação desse componente em comparação à taxa em que ele está presente no sangue. Ele não deveria estar presente no sangue em grandes quantidades, né? Deveria ser eliminado pela urina. Ok, o paciente no final de semana anterior andou de bicicleta pra caramba, fez um exercício extremamente vigoroso. Ele tem muita creatinina plasmática? Sim. Só que se ele estiver filtrando corretamente, uma taxa de filtração glomerular normal, ele também terá muita creatinina na urina. Então, beleza. Ok. Sábado eu fiz 100 km, professor. Aí, viu? Ó? Se você tivesse feito um exame de sangue na segunda-feira, certamente a sua creatinina estaria alta. Só que na sua urina, se você recolhesse a urina de 24 horas, né, para fazer o exame na terça-feira, vamos dizer assim, você teria bastante creatinina na urina também, porque os seus rins funcionam bem, certo? Mas quando você tem um paciente em que a taxa de creatinina plasmática não corresponde à taxa de creatinina na urina de 24 horas, aí você detecta o problema de filtração glomerular. Tá? Essa é que é a questão. Outra, se eu tenho muita creatinina na urina e uma concentração muito baixa de creatinina no sangue, isso também pode ser um problema, né? Tem um aumento da taxa de filtração glomerular, né? Nem só a diminuição da taxa de filtração glomerular é um problema, não é apenas isso, né? Existirá, então, um desequilíbrio nesse organismo que tem que ser averiguado. Quais as limitações da depuração de creatinina para avaliação da taxa de filtração glomerular? Estágios avançados da doença renal, em que a secreção da creatinina passa a ser mais significativa, podem superestimar a taxa de filtração glomerular. Então, o que acontece nesses pacientes que têm uma doença renal avançada? Os danos que foram empregados ali no rim fazem com que a creatinina seja excretada em larga escala. E isso mascara o resultado. Então, percebam que é preciso um raciocínio clínico para avaliar essa questão. Porque lá, na letra fria do exame, está dizendo que, poxa, a secreção de creatinina está normal, tem uma taxa plasmática de creatinina ok, e também na urina eu consegui encontrar creatinina, beleza. Mas não. Aqui, no caso, a doença renal é que está prejudicando esse fator concentrador dos rins, e não só a creatinina, como vários outros fatores estão sendo liberados ali na urina, né, por causa de uma má filtração dos glomérulos, né. O paciente pode estar controlado, porém com valores alterados. Então, quando você olha o exame, está tudo controlado. Mas, na verdade, a taxa de filtração glomerular está alterada, pois é um paciente com doença renal avançada. A necessidade de utilizar toda a urina de 24 horas também é um problema, né?
porque isso é desconfortável e, em algumas situações, difícil de ser conseguida. Então, isso acrescenta potenciais erros por falhas nessa coleta. Então, se o paciente mijar fora do pinico, já temos aí algum problema, né? E se ele não coletar toda essa urina de 24 horas, né, urinar em algum momento sem recolher, isso também traz alterações no doseamento dessa creatinina. E isso aí pode dar falsos positivos. Porque perceba que será avaliada uma concentração plasmática de creatinina. Ela tem que ser inversamente proporcional à concentração encontrada nessa urina de 24 horas. Só que se o paciente não coletar toda a urina de 24 horas, eu vou ter bem pouca creatinina ali na urina de 24 horas, né? Então isso pode ser confundido com algum problema na filtração glomerular. As limitações devem ser conhecidas para que erros de interpretação de resultado encontrados sejam minimizados. Então, todas essas limitações da utilização da creatinina, se forem conhecidas, explicadas para o paciente, elas podem ser contornadas. E aí, isso torna a determinação de creatinina plasmática junto da urina de 24 horas um excelente método para determinar a taxa de filtração glomerular. Como é que se efetua a depuração de creatinina? Para a realização do exame de depuração, ou clearance renal, né, também é um nome que se dá, da creatinina, é necessário coletar essa urina de um dia inteiro, de 24 horas. O que vai ser avaliado nesse teste, né? O volume urinário e o número de miligramas de creatinina por decilitro excretado na amostra. A dosagem de creatinina plasmática também é avaliada. Com esses dados, calcula-se a depuração renal pela seguinte fórmula, né? Então, a depuração tem essa fórmula aí, U vezes V sobre P, em que U é a concentração urinária de creatinina em miligramas por decilitro de urina, P é a concentração plasmática de creatinina em miligramas por decilitro e V é o volume de urina nas 24 horas em ml por minuto. O resultado é corrigido para superfície corporal. E aí, para determinar essa superfície corporal, se utiliza uma outra estimativa que é o normograma de Dubois. Ok? Então, cálculos são realizados para determinar essa depuração de creatinina. Uma consideração pertinente à idade, é importante observar que a filtração glomerular diminui com a idade a partir dos 20 anos. Então, deve-se levar também esse fator em consideração, a idade do paciente. Essa diminuição se faz em 6,5 ml por minuto, em média, para cada década de vida. A redução da massa muscular, habitual no paciente idoso, também pode falsear a taxa de filtração glomerular. Quais, então, são os valores de referência, depois que se faz esse cálculo, depois que se tem essas medidas? Para menores de 20 anos, 90 a 139 ml por minuto, no caso de homens, e 80 a 125 ml por minuto, no caso de mulheres. Quais fatores podem alterar o resultado do teste? A coleta incompleta da urina de 24 horas pode incorrer em valores falsamente baixos. Fases adiantadas da doença renal crônica, como a taxa de filtração glomerular abaixo de 25 ml por minuto. Ocorre aumento, nesses casos, da secreção tubular de creatinina, superestimando a taxa de filtração glomerular. Então, na doença renal avançada, uma doença renal crônica, o néfron não é só a creatinina passar, não. Ele deixa células passarem, proteínas passarem nesse processo, tá? Então, nessa doença renal avançada, crônica, essa taxa de filtração glomerular ela pode ficar superestimada, porque eu vou ter bem pouca creatinina no sangue e muita creatinina na urina, né? Então, isso traz um resultado diferente do esperado, porque
é comum público notório que, se o paciente tem uma doença renal crônica avançada, ele já sabe dessa doença, é óbvio que a taxa de filtração glomerular não estará adequada. Mas quando se parte do pressuposto apenas da creatinina para identificar como funciona, como estão funcionando os rins naquele momento, não é possível determinar de forma segura, tá? Apenas pela taxa de filtração glomerular dependente da dosagem de creatinina, tanto no sangue quanto na urina de 24 horas. Outros fatores determinam essa doença renal crônica, tá? Porque, por exemplo, num paciente que nunca fez exame algum, não sabe que tem uma doença renal crônica, ele chega lá, faz o exame de creatinina plasmática, né? Dosa creatinina no sangue, e na urina de 24 horas, tá tudo bem, taxa de filtração glomerular ok, tá filtrando até muito bem, tá? Só que aí quando se faz a lâmina e se verifica nessa urina, encontram-se hemácias, encontram-se proteínas, encontram-se plaquetas, por exemplo, né? E aí você encontra esses outros indícios de uma doença renal crônica, tá? Então, a taxa de filtração glomerular baseada na creatinina não é utilizada unicamente para definir o diagnóstico, beleza? Mas ela é um ótimo acompanhante da saúde das pessoas, tá? Então, vale a pena dominar aqui o que está acontecendo com a creatinina e esses pontos, né? Porque pode ser que você tenha pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular ok, mas apresentam elementos figurados no sangue, na urina, por exemplo, tá? Apenas a dosagem de creatinina sérica pode ser utilizada para determinar a taxa de filtração glomerular? Sim, já que o aumento dos níveis séricos tem uma boa correlação com a falência renal. Então, a avaliação específica da taxa de filtração glomerular pode fazer uso da determinação da creatinina sérica, tá? Só a sérica, sem medir na urina de 24 horas, entenderam? Só a creatinina presente no sangue já é um indicativo da taxa de filtração glomerular, tá? A realização simultânea da dosagem de ureia sérica ajuda a minimizar algumas de suas limitações. Então, se você fizer a avaliação de creatinina e ureia no sangue, e ambas estiverem dentro dos valores normais para a sua idade, para o seu sexo, beleza. Isso já é um bom indicativo de que sua taxa de filtração glomerular está funcionando corretamente. Os fatores que aumentam a ureia sérica são os mesmos que aumentam a creatinina sérica. Desidratação, ingestão excessiva de proteínas e hemorragia digestiva. Diminuída ao normal, quando a ureia sérica está diminuída ao normal, e aumento da creatinina sérica, isso indica uma falência renal. Então, essa correlação também inversamente proporcional entre a ureia presente no sangue e a creatinina presente no sangue também indicam algum problema renal. Esperam-se menores valores de creatinina sérica para crianças e idosos devido à menor massa muscular. O exame pode não detectar pequenas perdas da função renal. Então, se as perdas forem muito pequenas, fica difícil do exame detectar, né? E essa questão da ureia e da creatinina é o seguinte: se eu não tenho problema sério renal algum, se uma aumentou, a outra tem que aumentar também, né? Não tem jeito. Agora, se uma aumenta, creatinina aumenta no sangue, concentração aumentada no sangue, e a ureia está normal ou diminuída, isso indica algum problema renal. Porque lembrem-se, a creatinina é livremente filtrada no néfron e não é reabsorvida, ok? Assim como nós comentamos da insulina. Tá? Então, se a ureia diminuiu e a creatinina aumentou, é porque a taxa de filtração glomerular está abaixo do esperado, ok?
Então, o teste aí pode ser realizado com a creatinina, apenas a dosagem de creatinina, tanto no sangue quanto na urina, e o uso de uma equação é capaz de te mostrar essa taxa de filtração glomerular. Só a creatinina na urina, medindo-se também a ureia, só a creatinina, a dosagem de creatinina no sangue, com concomitante medição da ureia, também já é interessante, tá? Para avaliar a taxa de filtração glomerular. E se eu dosar apenas a creatinina no sangue, também consigo inferir algo a respeito da taxa de filtração glomerular? Sim, porque existem os valores de referência, né? Para concentração de creatinina plasmática. Os valores de referência são 0,6 a 1,2 miligramas por decilitro no caso dos homens, 0,5 a 1,1 miligramas por decilitro no caso das mulheres e 0,3 a 0,7 miligramas por decilitro no caso das crianças. Então, se houver valores maiores do que estes, que são os de referência, podem ser feitos outros exames, inclusive o da creatinina na urina de 24 horas, né? Inclusive a dosagem de ureia. Geralmente, quando a pessoa vai fazer esses exames, já dosa tudo de uma vez, né? Mas, especificamente falando, dá para inferir a respeito da taxa de filtração glomerular só com a dosagem de creatinina sérica. Por meio da creatinina plasmática, podemos calcular a depuração renal sem colher a urina de 24 horas? Também podemos, porque existem fórmulas para esse cálculo. As fórmulas mais utilizadas são Cockcroft-Gault, MDRD, CKD, EPI. Então, são fórmulas que já estão incorporadas em softwares que, por meio da creatinina sérica e também levando em consideração idade, peso e sexo, elas são capazes de calcular aí a taxa de filtração glomerular. Os softwares de laboratório, com os dados dos pacientes, já são capazes de emitir esses resultados. Tá? Quais são os outros métodos que podem ser utilizados aí como acessórios, né, da TFG? Dosagem da cistatina C sérica, utilizada como marcador bioquímico da função renal. Entre as características dessa proteína estão seu tamanho e presença de cargas, que facilitam em muito sua filtração glomerular. Então, conforme as proteínas sejam bem menores, né, conforme o tamanho delas é menor, elas são mais filtradas, né, pelo glomérulo. Elas passam e vão para o interior dos túbulos do néfron e são eliminadas na urina. É o caso da insulina, por exemplo. É um oligopeptídeo, é bem pequenininha. Após a filtração, a cistatina C sérica é reabsorvida no túbulo proximal em uma porção significativa e catabolizada quase que totalmente nesse sítio. Seus níveis séricos são estritamente relacionados com a função glomerular. Então, se ela é completamente filtrada, né, passa para o interior do néfron ali, sai do glomérulo e vai para o interior do néfron, ali dentro da cápsula de Bowman, e ela é catabolizada quase que totalmente no túbulo proximal, se ela se acumula no sangue é porque tem algum problema, né? Então, seus níveis séricos são estritamente relacionados com a função glomerular. Não sofrem influência de estados inflamatórios, variações da massa muscular ou a existência de outras vias de eliminação. Nem tudo é perfeito, né? Se fosse tudo maravilhoso, só faltava essa dosagem de cistatina C sérica ser barata, né? Mas o custo é elevado, sofre influência quase insignificante com o avançar da idade, então isso também é bom. E os valores de referência são 0,6 a 1,2 miligramas por decilitro da cistatina C sérica. Se não fosse caro, seria mais frequente. De qualquer forma, é uma excelente alternativa em situações especiais, como crianças, idosos e até mesmo pacientes com cirrose. Tá? Pacientes que têm algum problema muscular, né?
Talvez pacientes que são aí halterofilistas, né, que fazem essa hipertrofia, ou atletas, por exemplo, podem avaliar a taxa de filtração glomerular dessa forma, com a cistatina C sérica. Porque ela preenche, né, os pontos fracos da creatinina, por ser livremente filtrada e metabolizada, né, catabolizada no túbulo proximal. Ok? Fica aí como informação para vocês. Na urina, em condições normais, pode ser encontrada apenas uma pequena quantidade de proteínas, menos que 10 mg por decilitro ou 150 mg em 24 horas. Então, olha como que é difícil. Já pensou na Idade da Pedra? Você vai, reúne com a galera, pega um arco e flecha, uma lança, um porrete, vai atrás, corre atrás de um calango, mata ele, assa ele numa fogueira e come. Já pensou se essas proteínas, na próxima vez que você for urinar, forem todas embora? Então é difícil demais. Se fosse assim, a gente ia precisar se alimentar de proteínas o tempo todo. Então não é o ideal que se eliminem proteínas na urina. Os valores alterados são chamados de proteinúria, pois as proteínas filtradas deveriam ser reabsorvidas no túbulo proximal. Passa alguma coisa, passa ali, não é perfeito, 100% perfeito. Mas tem que ter essa reabsorção quando os néfrons estão funcionando corretamente. Na ausência de patologia, a albumina pode ser encontrada em baixas concentrações na urina, até 30 mg por dia nessa urina de 24 horas aí. A presença de proteinúria é um marcador de doença renal e um fator de risco para a sua progressão. Fatores de interferência, né? O que pode interferir diretamente nessa análise, dar um falso positivo? O estresse emocional, por exemplo, o exercício excessivo, banho frio, secreções prostáticas ou vaginais, dietas ricas em proteínas, urina concentrada em hemoglobina, pode produzir também um falso positivo. Porque se tiver uma concentração da urina, por exemplo, tudo que está dissolvido na urina vai ficar numa concentração maior. Então, mesmo que o paciente esteja com um funcionamento normal da filtração glomerular, se ele estiver com a oligúria, né, produzindo pouca urina, por uma desidratação, por exemplo, ele vai ter esses valores alterados, mas trata-se de um falso positivo, né? A hemólise também, se tiver muita hemólise por uma autoimunidade em relação às hemácias, aquela hemoglobinúria paroxítica noturna, que nós já vimos na hematologia também, promove uma maior concentração de proteínas na urina. Ok? A presença de hemácias na urina. 3 a 5 hemácias por campo microscópico, definida como hematúria, pode ocorrer também por diversos fatores. Também isso aí já indica um prejuízo das funções renais. Traumas também podem desencadear a presença de hemácias na urina, tumores renais ou nas vias urinárias, cistites, prostatites, pielonefrites, glomerulonefrites e presença de corpos estranhos. Cálculos renais, por exemplo, né? A hematúria de origem glomerular pode ser reconhecida por proteinúria e o achado de cilindros hemáticos. Veja esses cilindros hemáticos. Isso aqui são hemácias que, quando estavam ali dentro dos túbulos do néfron, né, adquiriram esse formato cilíndrico. Elas se aglomeraram, se juntaram e aí formaram esses cilindros. Então, todas as hemácias passaram do aveizada só ali, durante a filtração na cápsula de Bowman, e esse foi o formato que elas adquiriram dentro dos pequenos túbulos do néfron. E elas chegam com esse formato à urina. Tá? São os cilindros hemáticos. Então, na observação ao microscópio, também pode-se perceber. E são características de danos renais. Tá?
Outra forma de avaliar, que é a avaliação do túbulo, né, dos túbulos, é a avaliação da função tubular, pode ser realizada pela verificação da densidade urinária. É uma medida da concentração de soluto na urina. Então, se os túbulos estiverem funcionando corretamente, boa parte do que foi filtrado é reabsorvido, né? Se não, a urina ficará muito densa ou pouco densa. Depende do tipo de problema que acomete o paciente. Coleta-se a primeira amostra da urina matinal após privação hídrica. É utilizada para avaliar a capacidade de concentração e excreção renal. Então vejam, os rins possuem essa capacidade de concentração, tá? Se os rins não funcionarem corretamente, eles não concentram a urina. Então a pessoa urina muito mais do que precisa, né? No caso aqui, esse é o objetivo de avaliação. Se a urina está de fato concentrada, né? Isso indica um funcionamento normal dos rins. Essa densidade urinária é interpretada à luz da presença ou ausência de proteinúria ou glicosúria. Então, também é avaliada nessa primeira urina matinal a presença de proteínas ou glicose. A concentração renal é uma das primeiras funções renais comprometidas na doença renal crônica. Então, qual que é o primeiro fator que é observado em quem possui uma doença renal? A pessoa passa a urinar demais. O fator concentrador renal deixa de atuar. Tá? Valores de referência aí para a densidade urinária, 1005 a 1030. Para comparação, a densidade da água é 1000. Quanto mais próximo de 1000, mais diluída. Então perceba que ela não tem que estar 100% diluída, né? Se ela aumenta ou diminui, o que eu penso então dessa densidade urinária? Uma densidade aumentada pode ser decorrente de desidratação, e a desidratação pode ocorrer também por diarreia, por vômitos, por hemorragia, sudorese, febre. Todos esses fenômenos diminuem o aporte de sangue ao rim e, consequentemente, a filtração glomerular, o que aumenta a densidade da urina. Diminuição do fluxo sanguíneo renal sem desidratação, como na insuficiência cardíaca, cirrose hepática, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós já comentamos, vocês sabem bem, né, das farmacologias que tiveram, e, em razão disso, a concentração da urina aumenta. Tá? A secreção inapropriada de ADH, por exemplo, se tiver muito hormônio antidiurético sendo secretado, isso vai fazer com que haja uma retenção muito grande de sais. Então a urina estará completamente concentrada. Muito pouca urina será excretada do corpo, né? Isso aumenta a concentração da urina. Pode ser um produto de um tumor na hipófise, por exemplo, o aumento da secreção de ADH, um tumor de pulmão, traumatismo craniano, entre outros. Proteinúria, que é a presença de proteínas na urina, e glicosúria, que é a presença de glicose na urina, são achados que podem ser destacados para pacientes com diabetes mellitus descontrolado. Tá? Então, são formas também de avaliar o tratamento que está sendo realizado, o controle do diabetes mellitus nos pacientes. Olha quanta coisa interessante a gente pode inferir simplesmente a respeito da densidade urinária, né, meus amigos? Então, quando esses dois órgãos aí entram em ação, rins e o que nós vimos na aula passada, o fígado, você já tem um panorama geral da saúde do paciente, tá? Então, função renal e função hepática, se você estiver nas análises clínicas, é preciso dominar todos esses fatores. É óbvio que você não vai decorar tudo isso nessa disciplina, né? Você está sendo apresentado a esse novo mundo que você encontrará se for um profissional das análises clínicas ou nas suas atividades farmacêuticas orientando os pacientes. Mas vale a pena, né,
se debruçar sobre essas questões quando estiver trabalhando. Tá? Não importa a área que você deseje seguir, mas no caso das análises clínicas ou da atenção farmacêutica que nós fornecemos no dia a dia, das drogarias, das farmácias, é interessante conhecer, fazer esse raciocínio clínico a respeito do funcionamento do corpo humano. Então, só com uma análise da densidade urinária que está alterada, você já pode inferir várias etiologias, né? E pelo que vimos ali também anteriormente, a dosagem da creatinina e na aula passada a avaliação da função hepática, você consegue compreender pelo que passa o paciente que está ali precisando do seu auxílio. E se a densidade da urina estiver diminuída, né, próxima da água ali? Isso pode ser decorrente de uma hiperidratação, diabetes mellitus insípidos, né, ocasionado pela não liberação de ADH ou por um rim não responsivo ao ADH produzido. Esse diabetes mellitus insípidos, nós vimos lá nos termos, né, que serão utilizados na aula de hoje, ocorre uma concentração do sangue justamente devido ao aumento do volume urinário. Então, como o paciente urinou demais, o volume interno de sangue do corpo dele diminuiu. Isso concentra tudo que está presente no sangue, inclusive a glicose. Por isso que é chamado de diabetes mellitus, porque concentra a glicose. Mas é um diabetes mellitus diferente. É o diabetes mellitus insípidos, ok? Esse é um fator que ocorre, que desencadeia uma densidade diminuída da urina. Doença renal crônica, com a redução do número de néfrons funcionantes. Então, o rim perdeu a capacidade de concentrar a urina. Se ele perdeu a capacidade de concentrar a urina, e essa capacidade é essencial para o funcionamento do órgão, o correto funcionamento do órgão, uma densidade diminuída pode ser decorrente de um problema renal. Tá? Então, se for para eu preferir, eu prefiro uma densidade aumentada da urina do que uma densidade diminuída, ok? Em estágios moderados de doença renal crônica, mesmo com limites normais de creatinina e ureia séricos, pode ser detectada uma incapacidade de concentração da urina. E o uso de diuréticos também diminui a densidade da urina, né? A hidroclorotiazida, certamente vocês se lembram dela, impede ali a reabsorção de cloreto, de sódio, né? E aí esse sal vai todo para a urina, e onde o sal vai, a água vai atrás, o paciente urina bastante, né? E a urina, por conta disso, fica bem diluída, ok? pH, mais uma medida que pode ser realizada na urina, que também traz informações interessantes. A medida do pH numa amostra de urina recentemente emitida indica o equilíbrio ácido-básico. Então tem que ser recente a urina, tá, pessoal? Ela não pode ficar parada ali por muito tempo, não. Reflete a função dos rins na manutenção da homeostasia normal do pH. Essa função é exercida pelos túbulos renais e, sendo assim, pode refletir alterações do funcionamento desse segmento. Quais são os valores de referência? pH 4,6 a 8. Então tem uma média de pH 6 aí para a urina, tá? Se esses valores de pH estiverem elevados, o que isso indica? Valores elevados do pH urinário. Indica que o sangue está básico. Alcalose metabólica. A excreção do excesso de base ocorre para corrigir o pH básico do sangue. Isso pode ser provocado pelo quê? Infecções das vias urinárias, as bactérias que desdobram ureia produzem urina alcalina, vômito, dieta vegetariana também. Valores reduzidos do pH urinário, né? Então a urina está ácida. O que isso indica? Acidose metabólica, que pode ser decorrente de um diabetes mellitus, por exemplo. Para corrigir a acidez sanguínea, os rins excretam íons H+, reduzindo o pH urinário. Diabetes mellitus desencadeia esse processo.
inanição, que é o jejum, né? Que é a cetose também, pode ser chamado assim. Ou a ingestão excessiva de proteína animal. Ok? Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês aí, meus amigos. Essa foi a análise da função renal, meus caros. Mais uma ferramenta que vocês podem utilizar no dia a dia, junto com a função hepática que vimos na aula passada. Vejam como o simples pH da urina já é interessante para se avaliar a função dos rins. Pô, professor, Pois a não? vitamina D e a vitamina D3 tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Tem diferença. É como se a D3 já tivesse sido... Vocês viram ali, né, que o rim passa também, atua nesse processo de transformação da vitamina D. Então, se você tomar vitamina D, ela tem que passar pelos rins, né, para virar a D3, para ir se tornar lá a forma ativa da vitamina D. Quando toma a D3, esses passos metabólicos já foram feitos anteriormente, né? Então, acredita-se que é uma absorção mais eficiente da vitamina D3 em relação a D. Não entendi. Entendeu? Mas para mim não tem muita diferença, não. Pois não, Rogério? Eu ia comentar aqui aquela questão que o senhor comentou com relação ao exame de urina, tem que ser a primeira urina da manhã. Sim. Às vezes isso não é muito bem explicado. Então, às vezes a pessoa vai ao banheiro de madrugada, sei lá, tipo, 1h, 2h da manhã, 3h da manhã, e depois coleta essa urina, sei lá, 6h30 da manhã. Isso aí influenciaria nesse resultado? Influencia sim, cara, porque o metabolismo dos idosos, né, no caso, ele é bem desregulado. Então, no caso dos idosos, é bem difícil de se manter esse padrão. Então, se ele foi ao banheiro às 3h da manhã, o ideal é que essa urina aí seja o alvo da análise, né? Porque geralmente ele foi dormir, sei lá, 7h da noite, 8h, e aí é essa urina que vai ser feita às 3h da manhã que deveria ter sido concentrada pelo rim. Entendi. Aí ele coletaria essa aí das 3h da manhã, porque ele ficou bastante tempo, né, sem tomar água, sem urinar e tal. Essa aí é que vai avaliar o fator concentrador do rim. Agora, se ele não recolhe essa, lá depois, 6h, 7h, a urina que ele tem para fazer é pouquinha, porque ele já urinou 3h da manhã. Entendi. Vai dar um falso positivo também, porque não vai ser possível avaliar a correta situação desse idoso, né? Entendi. Então, mas geralmente a orientação é que seja a primeira do dia. Eles falam, seja a primeira do dia que dispense o primeiro jato? Alguma coisa. Dispensa o primeiro jato porque o próprio epitélio que reveste o ureter, né, principalmente no caso dos homens, é muito grande, né? Então, esse primeiro jato sai arrancando essas células. E aí elas podem interferir também nas análises, principalmente na lâmina, né? Esconder ali algumas outras questões. Entendi. Algumas outras células que poderiam estar presentes. Então fica mais difícil de eu enxergar possíveis hemácias se eu pegar o primeiro jato também, por causa dessa descamação natural do ureter. Entendi. Joia. Então, aula prática semana que vem, pessoal. Quem vai querer ir? Eu vou. Então, beleza. Tô dentro. Eu também. Vejam entre vocês, façam uma lista aí, vamos ver quantas pessoas querem. É óbvio que, assim, a gente tem um limite de 15 pessoas, né? Mas a gente dá um jeitinho brasileiro ali, tá? Mas façam essa lista e podem me enviar pelo WhatsApp
porque aí eu vou confirmar lá com o Moisés, professor Moisés, em respeito a isso, para preparar para a gente a prática. E aí é bom até chegar um pouquinho antes para coletar o sangue do pessoal, para a prática não demorar muito. E aí eu vou ensinar vocês, quem quiser, né, a coletar o sangue, etc. Então, isso que eu ia perguntar, seria 19, 18h30? Como que seria? 18h30, o horário da aula mesmo. 18h30 mesmo, né? Tá, ok. Seria a prática de hemato, né? Ou de bioquímica? As duas juntas, né? Porque a parte de coleta de sangue é comum. E aí depois só muda o tipo de análise, o tipo de protocolo que você vai seguir. Na bioquímica, por exemplo, na aula que vem, vai ter prática, né? Mas na próxima, eu já programei uma aula de eletrólitos. Então é sódio, potássio. E na verdade o equipamento que vai fazer tudo para você. Então o processo de coletar o sangue e colocar no equipamento é sempre igual para as duas aulas. Entendi. Então, Professor, pois não, Milena. falou 15 pessoas, né? E se tiver mais de 15, é que as outras pessoas quiserem fazer também, aí vai marcar outra aula, só vai se tiver mais de 15, se toda a turma quiser, por exemplo, a gente faz em 2 dias, né? Na semana que vem, na próxima de novo, tá? Para cobrir a turma inteira. Tá, ok. Beleza? Ficamos assim por hoje então, meus amigos? Professor, Pois não, Vanilza? o questionário que você disponibilizou é só mesmo de hemato, né? De bioquímica não tem ainda não. Não, ainda não. Tá bom. Ficamos assim por hoje então. Aula prática semana que vem, hein? Tem que ir de jaleco, hein, pessoal? Tá bom, Ok. boa É noite, isso que eu ia te professor. perguntar. Além do jaleco, precisa levar mais algum EPI? Luva, máscara. Redinha de cabelo? Precisa ou não? Aí é sempre, né? Cabelo sempre preso, no caso das pessoas que têm cabelo grande. E luva. Nossa, ó, chegou alguém aqui bem na hora da aula. Chegou na hora certa. Tá, beleza, então, mestre. Meus amigos, até amanhã. Se Deus quiser. Tamo junto. Boa noite. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.